Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma pequena prece de introito ao trabalho de hoje, agradecendo ao Pai Maior a sua bondade, o seu amor para conosco, por estarmos mais uma vez fazendo esse trabalho que nos dignifica, porque nos torna melhores, e rogando sempre a Ele que nos ampare, que nos dê saúde, que nos dê fé, que nos dê luz, que nos dê muita paz em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. O trabalho que faremos hoje intitula-se Cadáveres. Pois onde anda ou por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Está em Mateus, capítulo 24, versículo 28. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas deste jaez, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois, enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Trabalho que inicia pesado, e é pesado, né? Para a gente refletir, para a gente pensar sobre o assunto. Cumprimentando a irmã Ângela, eu pergunto o que ela encontrou no Evangelho correlata a este assunto. Sempre agradecendo a oportunidade que nós temos, gratidão a Deus, aos nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo, ou que irão nos ouvir, nos assistir. Que Deus abençoe a todos. É algo de uma reflexão muito profunda, porque quando você leu ali primeiramente o tema cadáveres, né, irmão Antônio, a gente pensa assim, será que estamos falando de pessoas mortas? Não. Nesse texto, Paulo nos traz, Emmanuel, a questão de nós mesmos, enquanto na maioria das vezes nos colocamos como cadáveres.
quando deixamos a tristeza tomar conta de nós, a angústia, as aflições do dia a dia, da nossa existência, tomarem conta do nosso íntimo, né? Então, nós procuramos muito trabalho exterior e acabamos deixando de fazer o trabalho interior, que é a nossa reforma íntima, né? E quando a pessoa já está naquele momento ali, como coloca no texto, a necessidade de homens penitentes. Quando nós nos colocamos nessa condição de penitentes, é porque nós já despertamos, de alguma forma, que eu preciso melhorar. Eu preciso buscar algo, né? E quando nós nos damos conta disso. Logo nós vamos falar lá do Evangelho, lá no capítulo 5, no item 4, que são as causas atuais das aflições. No meu entendimento, cai muito bem para esse texto. O irmão Antônio pode ter outro, né? Mas eu, buscando, foi o que eu consegui, no meu entendimento, ver que realmente se adapta aqui a esse texto também. Embora o Evangelho, vários textos dele se adaptam, né? Nós sabemos disso. Então, esse pedido, né? Essa conclamação, como diz aqui, né? Do Mestre, de Jesus, solicitando que cada um de nós realmente lute contra esses cadáveres interiores que nós vamos tendo e criando, na maioria das vezes, durante a nossa existência. Alguns que já trazemos de outras encarnações, mas principalmente na qual nós nos encontramos, né? Colocando ali dentro de nós aqueles germes destruidores da raiva, do ódio, do medo, da angústia, achando que tudo é culpa dos outros ou de Deus, sempre nos colocando em situações de vítima. E o que acontece com isso? Como diz ali, né? Se ajuntarão as águias da destruição. Ou seja, com o conhecimento da doutrina espírita, que nos trouxe um esclarecimento muito claro da vida atual, da vida presente, da vida futura, principalmente do lado espiritual, sabemos que estamos cercados de espíritos 24 horas por dia. Espíritos que muitas vezes estão ali, ao nosso redor. Alguns inimigos de outras existências, outros apenas perdidos na sua ignorância ainda, né, presos nas suas redes de maldade, da qual conviveram enquanto encarnados, estão ali, vagando junto de nós. No momento em que nós nos colocamos numa posição como essa, né, como um cadáver ali, aquela pessoa triste, quase, né, sem vida, baixamos a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório, a nossa energia cai e sintonizamos com o quê? Com essas águias que estão ao nosso redor. E elas podem ser não apenas desencarnadas, mas encarnadas também. Também. Né? Nós percebemos que quando você está numa elevação boa, que você está procurando se melhorar, você atrai pessoas da mesma sintonia. Né? Assim é do lado espiritual. Também atraímos aqueles seres que também estão na mesma sintonia do bem ou do mal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim, no item 4 das causas atuais da aflição. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir. Porquanto umas têm sua causa na vida presente, né, como eu falei, e outras fora dessa vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que o sofrem. Ou seja, como nós nos portamos diante da vida, né, irmão Antônio? É um assunto interessante, né? E a causa atual e a causa anterior das aflições que sofremos nesta existência. E até para se pensar, a gente normalmente pensa que nessa existência é uma pessoa muito boazinha, sou muito bom.
E a pessoa esquece todo o mal que já fez. E na grande maioria das vezes, o que nós sofremos nesta existência ainda é causa desta existência. Do nosso passado, desta existência, delituoso muitas vezes. Mas aquele trabalhador que quer trabalhar no bem, será que isso é tão simples assim? Será que isso é muito fácil? Nós sabemos que não é fácil. Vamos encontrar muitos pântanos. O que seria esse pântano nessa figura alegórica? Muitos escolhos virão pelo caminho. Quando a pessoa se diz, eu vou trabalhar para o bem. Bem meu não, bem da humanidade. Bem ao próximo. Vai ter realmente muitos obstáculos no caminho. Vai ter realmente os corvos buscando os cadáveres que nós projetamos, devido exatamente à dificuldade que vamos encontrar nesta existência atual, em que queremos trabalhar no bem, sim, porque nós vamos esquecer de vez em quando que estamos trabalhando no bem e que sofreremos com isso. Vamos sofrer, sim, porque o bem ainda não está disseminado ainda no planeta. Está faltando muito mais pessoas trabalhar para o bem. Para que a maioria, a grande maioria, seja do bem, aí vai ficar tudo muito mais fácil. Vão se clarear os campos do trabalho. E a seiva será muito mais tranquila, mais serena. Portanto, fiquemos atentos, todo aquele que quer trabalhar no bem, que haverá, repito, escolhos, que haverá muitos escolhos no caminho, muita projeção do mal que grita muito, que fala alto, que berra, que é a carroça famosa, a carroça vazia, sem nenhum conteúdo, enquanto que a carroça cheia vem quietinha do lado. O que seria o certo? Ouvirmos a carroça vazia, ouvirmos os berros dos alienados do mundo, aqueles que querem somente o mal e que são inteligentíssimos muitas vezes, eles fizeram as suas próprias escolhas e vão sofrer por isso. E na grande maioria das vezes, quando nós vemos uma situação em que alguém está ali, né, como o nosso irmão Antônio disse, gritando, né, os males, o que a gente faz? A gente grita junto. Ao invés de acalmar ou silenciar, né, a gente acaba dando ainda mais ferramentas para que aquele mal aumente. Aqui no Evangelho, é muito interessante esse texto, porque traz uma reflexão para nós. Então, eu vou ler, porque eu acho muito importante que a gente vá refletindo sobre isso. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque foram o resultado de interesse ou da vaidade, e nas quais o coração não teve nenhuma participação. Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências dos seus filhos desde o princípio. Então, vejam, e assim continua o texto, né? E é realmente isso. Todas essas aflições, como o nosso irmão Antônio falou, 99% quase pode dizer isso, ou 90%, é da nossa encarnação presente, é da nossa vida atual, que nós vamos criando, né? Vamos projetando, como ele falou, esses cadáveres, e atraindo ao nosso redor
essas águas destruidoras. Sejam elas pessoas encarnadas que estão ao nosso lado, muitas vezes ali com o intuito realmente de fazer com que a gente vá para o mau caminho mesmo, ou atraindo pessoas de boa conduta. Então, que cada um de nós possa nos tornar, como diz ali no início do texto, como homens penitentes. Sabemos que precisamos melhorar buscando as ferramentas. Quais são as ferramentas? Qual a primeira ferramenta que nós devemos buscar? Aqui, o Evangelho de Jesus, a oração, reconhecendo em si os seus defeitos, porque isso são vícios que nós criamos. É como o vício da bebida. Enquanto você não reconhece que você realmente é uma pessoa doente que precisa de tratamento, você não vai se libertar daquele vício. Assim são esses vícios morais que nós vamos criando também. Enquanto nós não reconhecermos que somos orgulhosos, que somos imprevidentes, que não temos paciência, que somos intolerantes, nós não vamos conseguir vencer essas imperfeições. Mas no momento em que eu reconheço que eu me torno uma pessoa penitente, não, eu preciso mudar. Eu preciso buscar uma nova alternativa para a minha vida. Eu não quero mais ser dessa forma. Então, vamos buscar lá no Evangelho do Cristo as condições que nós precisamos. Então é preciso renovação, né? Renovação. Renovar o seu eu interior. Isso aí. Mandar para longe o homem velho. O homem velho e a tristeza que de vez em quando chega em nós. Isso. A ansiedade de fazer tudo agora. A correria do dia a dia. Não, tem que fazer, não. E a pessoa não respira. Eu sou assim ainda. Por isso que ele está olhando para mim, sabe? Porque eu ainda sou assim, ainda tenho aquela coisa de fazer tudo ligeiro. Muitas vezes o Antônio diz assim, calma, anda mais devagar, vai devagarinho. Daí eu começo a caminhar mais devagar. E depois esquece. Por isso que eu digo, são hábitos que a gente tem que ir dominando, né? Calma, meu povo. Eu sei que as pessoas vão adquirir com o tempo ou não. Às vezes não adquirem com o tempo. Mas o tempo ensina aqueles que querem aprender. Ensina quem quer aprender. Tem uns que dizem assim, eu estou muito velho para mudar, para me renovar. Deixa assim. Não deixa assim. Não, vamos deixar assim. Vamos aprender. Nós aprendemos todo dia. Vendo um trânsito atabalhoado como está, violento até podermos dizer assim como está, e entro no trânsito, eu faço a mesma coisa. Eu vendo alguém buzinando e eu também buzinando para xingamentos. Vendo alguém correndo, eu também corro, eu não quero perder para aquele que corre mais que eu. E aí eu faço do meu mundo uma correria só. E o mundo não é assim. Eu preciso estar calmo sempre, 24 horas por dia. Sabemos da dificuldade de treinarmos para isso, mas é preciso esta batalha diária para limpar de dentro de nós os corvos que seguidamente estão lá. As aves de rapina. Eu preciso renovar o meu ser interior, o meu espírito. Eu preciso saber que alegria, onde tem alegria não tem tristezas. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem paz, não tem guerras. Quando eu vou aprender isso? Quando? Eu pergunto aos queridos amigos, irmãos de jornada. Somos irmãos de jornada. Quando iremos aprender esta prática maravilhosa da paz, da luz e do amor? Temos que procurar aprender, na minha humilde opinião, nessa existência ainda o máximo possível, né? O máximo possível nós nos melhorarmos. Continuando no nosso Evangelho, que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se na maior parte das vezes não pode afirmar, se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa,
não me encontraria nessa situação. Isso nos faz lembrar de Santo Agostinho. E toda noite, ao se deitar, ele interrogava a sua própria consciência, se interrogava a si mesmo. O que ele tinha feito durante o dia, se as palavras que ele falou não feriram alguém, ou se puderam ser proveitosas, que sentimentos ele teve, se ele deixou de praticar alguma boa ação, ou se alguma ação que ele praticou prejudicou alguém também. Então, esse trabalho nós devemos fazer, de interrogar a nossa consciência. E isso é praticamente diário. Diário. E não apenas uma vez por dia, quase todo instante. No momento que nós estamos lá, dirigindo o carro, no trânsito, ou dentro do ônibus, ou atravessando a rua, ou na fila do mercado, em todo momento, nós temos que nos policiar. Nessa reforma íntima, ela não é apenas você ir pegar um livro e começar a estudar, ou fazer algum tipo de mantra, né? Não digo que não ajuda, ajuda, mas não é apenas isso. Né? Não é apenas nós irmos lá na igreja se confessar com o padre, para os católicos, né? Ou na igreja evangélica, no momento de comunhão, ou na casa espírita, vindo aqui trabalhar, fazer os passes, levar água fluida, assistir palestras. Eu estou indo lá agora, eu vou ficar livre. Muitas pessoas dizem assim, eu vim aqui porque estou cheio de encosto. Né? Por que está com os encostos? Né? Somos nós que atraímos essas águias que estão ao nosso redor. Então, se nós não trabalharmos o nosso eu, todo esse trabalho que é feito, né, falando aqui da casa espírita, não vai servir de nada. Vai servir em parte, né? Em parte. Mas a mudança maior tem que ser de nós, porque se nós queremos ter tranquilidade, paz no nosso coração, nós temos que nos transformar primeiro, cuidando do nosso íntimo, para poder que todo aquele tratamento que eu estou fazendo realmente dê resultado. Por quê? Afasta-se aquelas companhias que estão ali no momento, mas eu continuo agindo da mesma forma. O que vai acontecer? Eu vou atrair novas companhias de novo. Vamos lutar então contra os cadáveres que seguidamente querem se alinhar ao nosso derredor. E vamos buscar, portanto, a luz divina, a luz divinal, que ela possa, portanto, iluminar-nos nos nossos caminhos. E que possamos ter Deus, o Mestre Jesus, no nosso frontispício, fazendo com que a nossa caminhada seja calma, suave e serena. A irmã já pode encerrar com a prece final? Então, assim, como o sol que nasce no dia seguinte, para nos trazer luz, nos trazer vida, da mesma forma, nasce na nossa página diária da nossa vida as oportunidades, que possamos saber aproveitar e escrever nela as melhores atitudes e palavras nessa página do dia a dia que Deus nos dá. Então, neste momento, agradecendo ao nosso Pai por essa oportunidade, por esse texto, por esses aprendizados, por esses irmãos que estiveram entre nós, todos os apóstolos, espíritos benevolentes, espíritos que sempre estão ao nosso lado, nos intuindo, irmãos, amigos, mentores espirituais, ao nosso anjo da guarda, que nunca desiste de nós, a nossa gratidão. E rogamos humildemente, Pai, a Tua luz, o Teu amparo, a todas as famílias, aos doentes, a todos os irmãos necessitados, que possamos renovar dia após dia a Tua luz, a luz do Evangelho do Cristo nos nossos corações. Que a luz do amor divino de nossa Mãe Maria ampare os nossos corações, os nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.